Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Alberto e este é o canal Estante e Prateleiras. A resenha de hoje será sobre este livro, O Urso, de Claire Cameron. Claire Cameron é uma jornalista canadense, escritora e trabalhou como instrutora de floresta. Ela, como instrutora de floresta, tem muita experiência em levar jovens, adolescentes para as aventuras. Então ela dá orientação às pessoas. E nessas orientações, ela ficou sabendo de um fato que aconteceu, e foi um ataque de urso em 1991. Isso deu um tema, um assunto para escrever. Então ela pesquisou sobre o acontecido e colocou isto no livro. Com um detalhe: para escrever, ela acrescentou 2 crianças. Por quê? Porque aconteceu com um casal. Então ela imaginou como seria esse ataque tendo 2 crianças. Imaginou então 2 crianças, filhas do casal, que foi vítima do urso, e essas crianças teriam 5 anos e 2 anos. Então, num piquenique, um passeio, um acampamento, ela escreveu sobre isso, né? O livro inicia logo com a Anne, uma criança de 5 anos, na barraca, com o irmão que está dormindo, o irmão Alex, de 2 anos, e ela não consegue dormir. Ela ainda olha, abre a barraca, o zíper da barraca e olha lá fora. Mas a mãe diz: vá dormir. Eu já disse, vá dormir. Então, ela fecha o zíper e fica dentro da barraca. Instantes depois, ela escuta um barulho enorme, gritarias, o pai gritando, a mãe gritando. E ela lembra que ela não pode gritar. A mãe costumava dizer que ela não gritava, a não ser quando houvesse uma situação de perigo, quando viesse um ônibus, uma coisa assim. Ela então lembra: será se tem um ônibus? Coisa de criança. Vale salientar que a autora, Claire Cameron, colocou todas a perspectiva, né, dessa história, foi a perspectiva da criança. Então, toda a maneira da Ana, de 5 anos, pensar. Tudo que ela via era de acordo com a criança. Então, o que ela falava era como criança, uma criança de 5 anos. Então, quando ela ouviu o barulho, ela fechou os ouvidos, fechou os olhos e não quis olhar lá fora para saber o que estava acontecendo. De repente, quando abriu os olhos, ela viu foi o pai entrando na barraca e pegando as 2 crianças, ela, a Ana, e o seu irmão mais novo, o Alex. Pegou os 2 e jogou dentro de uma caixa térmica. A Ana disse no livro. É uma caixa que protegia contra o ataque dos ursos. Até lembra. Ela não percebeu que havia ali um ataque de urso, mas já estava acontecendo. Para salvar as crianças, o pai pegou as 2 crianças e colocou nessa caixa e tampou ainda com a pedra. Ana, ela começa a pensar: o que está acontecendo? O que está acontecendo lá fora? Mas não consegue ver, porque tem uma pedra tampando a visão. Quando ela vê por uma brecha só que tinha, ela vê um animal preto. E ela chamou de cachorro preto. O cachorro preto vinha. Esse cachorro tinha um focinho brilhoso, parecia a poltrona do avô. Então, tudo que ela via, tudo que ela experimentava naquele momento, ela relacionava ao que já tinha vivido. Alguma coisa de casa, os costumes, a brincadeira, alguma coisa assim. No meio da história, no meio do acontecido, ela lembrava das brincadeiras, lembrava da sua amiga Jéssica, que tinha bonecas, boneca Barbie, e ela queria tanto, ela pedia a mãe.
Mas não tinha, porque a mãe não gostava da boneca Barbie e disse que não ia dar pra ela. Então, sempre tinham uns flashzinhos, sempre tinha um recorte do passado, do que a Ana tinha vivido. O certo é que a gritaria continuava e ela ouvia o animal, os passos do animal, mas ela sempre dizia que era um cachorro preto, lembrando de um cachorro da vizinha, que era o Snoopy. Com esse cachorro, ela brincava bastante, era um cachorro amigo. Pois esse urso atacou o pai e a mãe, mas ela não percebia que era ali uma situação de morte. Um urso de 130 quilos estava atacando os pais, mas como criança ela não percebeu. Ao final já do barulho, quando tudo ficou mais calmo, já era o final da noite, já era pela manhã, quando ela conseguiu sair, ela procurou saber o que estava acontecendo. Encontrou tudo desorganizado, tudo espalhado. Encontrou uma maçã, ela ainda mordeu, disse que estava gostosa. E foi procurar os pais. A escritora fez questão de colocar a maneira de falar e os pensamentos de criança, mas colocou tanto que aquela criança de 5 anos não havia percebido a morte dos pais. Então, encontrou a perna do pai e ela olhou uma perna e lembrou que em casa, na geladeira, sempre tinha uns animais, tinha as carnes na geladeira. E tinha uma perna. Essa perna era de um cordeiro. Lembrou, então, essa carne que estava ali, que era a perna do pai, mas ela não percebeu e viu que tinha ali o sapato do pai. Ela lamentou que o sapato estivesse ali, porque o pai não gostava de deixar o calçado espalhado, mas ele deve ter ajudado aquele animal colocando o sapato. Foi o que ela pensou. Coisa de criança, né? Na continuação, ela procura ainda os pais e encontra a mãe no meio das folhagens. Eu não vou contar o livro todo. Vou contar algumas cenas, algumas coisas que aconteceram e depois a gente faz uma pequena avaliação ou uma ideia sobre o livro, né? Quando ela encontra a mãe, a Ana encontra a mãe, observa uma mãe diferente. A mãe era carinhosa, abraçava, dava beijos, fazia o carinho, mas ali, como ela estava deitada, tinha um pouco de sangue, mas não se movimentava, apenas os olhos se mexiam. Ela viu que estava machucada, então foi à barraca e pegou um band-aidzinho para aplicar nos ferimentos. A mãe, então, disse para Ana que saísse dali, que tomasse um lugar seguro, saísse, pegasse a barca ou a canoa e fosse com o irmão num lugar seguro. Ela ainda retrucou, ainda disse que não queria ir, só se fosse com os pais. A mãe então disse: pois nós vamos, mas você vai primeiro e depois nós vamos nos encontrar. Vá para um lugar seguro. Ela então pegou o irmão, chamou e foi. A aventura, na verdade, começa aí. Por quê? Porque é quando duas crianças estão solitárias na floresta. Depois de um fato trágico, um acontecimento tão trágico como a morte dos pais, a morte devido ao ataque do urso, as crianças são abandonadas. Estão agora na floresta, sozinhas, correndo o risco de ser atacado novamente, de serem atacados por um urso ou por outro animal. Então, a história começa mesmo aí. Essa é uma aventura em que as crianças estão ali, sem o amparo dos pais. Então, ela pega a canoa e sai. Sai de uma ilha,
onde estavam, né? no Parque Algonquin, a 300 quilômetros de Toronto, e sai dessa ilha, vai para outro lugar, mas continua sendo uma floresta. A Ana, ela tem um brinquedo que é uma ursa, é a Ginway. Essa ursinha, ela sempre gostava de o que diz fungar. Quando precisava de um carinho, ela pegava a ursa e fungava. Então, pegou a ursinha, pegou o irmão Alex e saiu. Foi para um lugar seguro. A todo momento, ela dizia, mas eu não sou responsável pelo meu irmão. Mas agora, se eu tenho que fazer, porque eu sou uma boa menina. A mãe sempre dizia que ela era uma boa menina e que ela obedecesse, porque era uma boa menina. Anne, minha querida, disse a mãe, pegue o seu irmão e vá para um lugar seguro. Então ela sempre lembrava disso. O certo é que ela vai, então. Vai para a floresta e lá fica procurando um lugar seguro. Caminha bastante, vai até o alto da floresta e procura esse lugar seguro. Não encontra, chega à noite e, como alimento, encontra apenas algumas frutinhas das árvores. Então, ela come essas frutinhas e procura um lugar seguro, um esconderijo, que ela diz, para passar a noite. Ela passa, então, a noite ali. Enquanto está à noite, né, tá para dormir, ela fica imaginando as coisas, fica pensando no que aconteceu. Aí lembra do cachorro preto, ela chama de cachorro preto, relacionando ao Snoopy, né, como eu falei. E lembra de outras coisas, como as brincadeiras com as bonecas, lembra da escola, lembra da vizinha. E queria fazer aqui algumas considerações. É uma aventura, esse romance. É uma aventura de duas crianças. A criança de 2 anos é o Alex. Ele é chamado pela Ana de Groot. Por que Groot? Ela explica no livro. O meu irmão é um Groot, porque quando eu pego, parece que gruda mesmo, que cola. Então, fica sempre essa briga de irmãozinhos, de 5 anos e de 2 anos. Por toda essa aventura, ela cuida mesmo do Alex. Esta foi a resenha do livro O Urso, de Claire Cameron. Se você gostou, você dá o seu like, você compartilha, você pode se inscrever e acompanhar esse trabalho. Nós teremos outras resenhas aí pela frente. Então, fique com Deus. Um abraço a todos.